Deus é bom. E creio que os irmãos concordam comigo que neste mundo o único que é bom é Deus. O resto é o cada um sabe de si e da sua própria casa. O texto bíblico introdutório é no Antigo Testamento, mas o tema geral são as cartas às igrejas do Apocalipse. Mas antes, é preciso lembrar determinadas realidades bíblicas. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Para os batistas com preconceitos, sim, porque há os batistas com preconceitos, como há presbiterianos com preconceitos, como há romanos com preconceito, é do ser humano, né? Mas neste caso concreto que estamos numa igreja batista, para os batistas com preconceitos, Ezequiel é um dos 2 profetas pentecostais que temos no Antigo Testamento. Né? E é interessante lembrar isto. E o segundo profeta pentecostal que há no Antigo Testamento é Joel. Portanto, os nossos irmãos pentecostais estão muito bem representados na Bíblia. Temos que os aceitar e pôr os preconceitos de lado. Né? Por que eu digo isso? Porque são os 2 profetas em que no Antigo Testamento mais se fala do Espírito Santo. Por isso são chamados profetas pentecostais. Capítulo 2 de Ezequiel, verso 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé. É uma forma de Deus chamar, convocar Ezequiel para a obra. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, lá está a referência, o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz Jeová. Eles, repara, meus irmãos, nesse verso 5. E eles, os destinatários da mensagem de Deus através de Ezequiel, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles. Quem é? Um profeta. E o profeta é o porta-voz de Deus, da palavra de Deus. Meus irmãos, Ezequiel é conhecido também fazendo parte do grupo dos profetas do exílio babilônico
que aconteceu em 586 a.C., sob o governo de Nabucodonosor. E tendo este texto como pano de fundo, vamos ao nosso Apocalipse, capítulo 3, e considerar a sexta carta das 7, neste caso, a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meus irmãos, Deus está a dizer a esta igreja, a cada um de nós, a esta igreja de Filadélfia, e também, porque não, esta igreja é o nome oficial da segunda igreja batista do Porto, e a todas as outras da região do Porto e para o mundo fora. Ele se apresenta assim, como aquele que tem a chave. Minhas irmãs, meus irmãos, é sempre bom lembrar que, ao contrário da Igreja Romana, que apresenta o substituto dos diversos papas, que está na atual, uma das identificações é o molho de chaves. Meus irmãos, a igreja do Senhor não está nas mãos de nenhum de nós. Bem, Deus não seria Deus, deixaria de ser Deus se entregasse as chaves de uma igreja a um ser humano como eu ou como qualquer um de nós. Bem, segundo a Bíblia, quem tem as chaves é Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Isto, não vão ter força suficiente para resistir ao ímpeto, ao esforço daquele que a quiser destruir. O tema da nossa reflexão esta manhã, meus irmãos, é que cada igreja local tem tido na sua história grandes oportunidades de servir ao Senhor, de ser sal da terra e luz do mundo. E esta igreja não escapa a essa lista de igrejas que ao longo da sua história Deus foi concedendo 1001 oportunidades. Porque ele é assim. Eu é que só dou uma ou duas oportunidades. Alguns irmãos são mais, se calhar, tolerantes do que eu, dão mais uns poucos, mas depois. Mas Deus, não. Basta lembrar que, enquanto Pedro perguntava ao Senhor se até 7 vezes devo perdoar o meu irmão, Jesus disse: não, 70 vezes? Olha, é uma bênção ter um Deus assim. O Deus das oportunidades. Deus das oportunidades.
Meus irmãos, a igreja de Filadélfia é um nome fácil de entender, basta conhecer um bocado de língua portuguesa, filosofia é amigo da sabedoria, Filadélfia é amigo do seu irmão, né? Filos, amigo, Adelphos é irmão. No fundo, também podemos usar a versão latina, né? Fraterna ou fraternal, amigo do irmão. E esta igreja é uma igreja que foi mudada, esta terra, a cidade, melhor dizendo, mudada de nome. Foi Filadélfia, foi Neo-Cesareia, isto é, Nova Cesareia, em homenagem a um dos Césares. Né? Também ficou conhecido como Flávia, né? E nós temos no país os habitantes de uma determinada terra que são chamados os flavienses. Quem são os flavienses? Ora, exatamente isso. Os habitantes ou pessoas ligadas à cidade de Chaves, aqui em Trás-os-Montes, são tanto chamados, conhecidos por flavienses, que vem do latim Flávia, chave. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, para facilitar a aprendizagem da lição que Ele tinha para nos transmitir, uma cidade que teve também na sua história o nome de Flávia, em homenagem a um dos imperadores romanos, o Tibério Sabino. Jesus apresenta-se dizendo: eu, Jesus, é que tenho a chave. Mas, então, dizia eu que é este Jesus que nós adoramos, mas o ser humano é assim. Paulo diz que o Deus deste século, isto é o diabo, tem um condão de operar na nossa mente, no nosso coração, mudanças e transformações que não nos aproxima de Deus, de Jesus Cristo, mas nos afasta. E a igreja cristã que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, pela qual sacrificou a sua vida, ao longo da história dos séculos, nós fomos criando uma série de complicações, de organizações, de coisas que, em vez de facilitar, nos complica e continua a complicar-nos. Meus irmãos, olhemos para a organização de uma igreja normal, natural, e confrontemos com o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história da primeira igreja, ou das primeiras igrejas, e verão qual daquelas igrejas teve um organigrama ou uma organização como as das nossas igrejas. Eu nunca encontrei nenhuma. E o irmão que encontrar, agradeço que me apresente. Não. Nem é de Jerusalém, nem de Antioquia, nem de Corinto, por aí adiante. Meus irmãos, a chave da igreja não está, nem pode estar nas mãos do pastor. Porque ai da igreja que confiar as suas chaves ao pastor. Também não está nas mãos da direção ou do conselho de igreja.
Muitos irmãos ao longo de todas as nossas igrejas e também na nossa igreja, mas a direção é isto, a direção é aquilo, e não faz nada, não se mexe, e coisas do gênero. Como se o presente e o futuro da igreja, a chave estivesse no conselho de igreja ou na direção de igreja. Não está nem está. Pode estar se nós quisermos depositar as chaves da igreja nas mãos de uma pessoa, de uma organização humana. Também não está em nenhuma das outras organizações, meus irmãos, nem no departamento infantil, nem no departamento das senhoras, nem no departamento dos homens, nem no departamento da juventude. Meus irmãos, eu pessoalmente passei por tudo isso. A título de exemplo, fui secretário da direção da mocidade, do Departamento da Mocidade da Convenção Batista Portuguesa, cuja presidente era a irmã doutora Raquel Pato de Almeida, médica ginecologista, que já se aposentou, trabalhou nos últimos anos em América. Por 3 vezes fiz parte da direção da Convenção Batista Portuguesa. Algumas vezes da direção do Lar Evangélico Português. Mas, meus irmãos, a chave de nenhuma dessas organizações podia estar nas mãos do mundo. E meus irmãos, nós tivemos homens na nossa família batista de respeito. Alguns deles, graças a Deus, ainda estão vivos. E posso nomear como o professor Dr. Manuel Alexandre Júnior, professor catedrático da Faculdade da Universidade Clássica de Lisboa. Mas jamais a chave da Convenção Batista Portuguesa de outras igrejas esteve nem nas igrejas daquele que foi pastor de Viseu, Graça, Sete Rios, Amadora. A chave não podia estar neste homem. Apesar de ser um homem de uma cabeça brilhante. A chave da igreja de Filadélfia estava nas mãos de Jesus Cristo. E é interessante que a igreja de Filadélfia, como a igreja de Esmirna, foram as únicas 2 igrejas das 7 do Apocalipse que não levaram nenhum puxão de orelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras, não foi só um puxão de orelhas, foi muito mais. Meus irmãos, vejamos Filipenses capítulo 2, verso 11. É um texto que os irmãos conhecem muito bem. Filipenses capítulo 2, verso 11. A maneira como o apóstolo Paulo termina um trecho que é considerado pelos estudiosos da Bíblia como um dos primeiros credos cristãos. Um credo é um resumo, uma síntese da crença. Hoje em dia chamaríamos pacto, chamaríamos declaração de fé. E a palavra credo, a palavra latina, do verbo crer, significa eu creio, presente indicativo do verbo crer, credo. E então, esse primeiro credo da igreja cristã, dos cristãos, capítulo 2 de Filipenses, desde o verso 5 até o verso 11,
Mas só vamos ler o verso 11, meus irmãos, diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero chamar-vos a atenção para a palavra confessa, o que está aqui. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve, usa a palavra homologeo, que significa, que nós traduzimos por homologar. Quando o presidente da República depois se lhe apresenta lá na sua escrivania, né, um documento tanto para concordar o que se decidiu na Assembleia ou no Conselho de Ministros, homologo e depois assina o nome. Homo, a mesma coisa, logo a palavra aqui, concordar exatamente com aquilo que foi escrito. Porque se não concordar, veta. O apóstolo Paulo está a dizer que tanto, toda língua deve concordar que Jesus Cristo é o Senhor. O crente não pode ser crente se não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor. E a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser a igreja de Jesus Cristo se não concordar que o chefe, o Senhor, é Jesus Cristo. Não é o pastor, nem a direção, nem não sei o quê. É o que a Bíblia diz. Quem tiver outra versão, depois, por favor, agradeço uma presença. É isto que ele diz na igreja de Filadélfia. Né? Assim se apresenta. O que é verdadeiro, o que tem a chave da vida, o que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Meus irmãos, ver alguns exemplos. A Bíblia tem tanta coisa. Né? Gênesis capítulo 7, verso 16. Gênesis capítulo 7, verso 16. Meus irmãos, segundo Hebreus, parece que o nosso irmão e amigo Noé levou 120 anos a construir a arca. E a pregar, a anunciar às pessoas que viria o dilúvio. Mas tirando a sua casa, ninguém lhe ligou, ninguém lhe passou cartão. Mas, esse capítulo 7 de Gênesis, o verso 16 diz: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E a seguir o que é que diz na Bíblia dos Irmãos? E o Senhor fechou por fora. Primeiro, não sabe por que Deus fechou por fora? É porque nós humanos estamos habituados, não é só o brasileiro, o angolano também, e o português também, ao nosso jeitinho. Né? Porque se eu visse, oh não é, olha o teu primo, o teu colega da faculdade, não se lembra do João, da Maria e tal. E nosso coração quer de manteiga, e então vai lá. É sempre a mesma coisa, olha, tu obedecer ao Deus, tu compreendes. E então, abrir a porta. Vai fazer um jeito. Não. Não é por estar descansado, diz ao meu amigo, não fui eu que fechei. Não sou eu que tenho a chave. A chave está nas mãos de Deus. Ele fechou, ele não pode fazer nada. Aquele que abre, ninguém fecha.
e fecha nisso. Gênesis 19. Gênesis 19, meus irmãos, de 3 a 7. Quem não desligou o fogão, hoje o assado vai ficar esturrocado. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Mas o Ló ficou do lado de fora. O texto diz que ele fechou a porta atrás de si, para proteger os que estavam dentro, e ele, digamos, deu o corpo às balas, como se diz, né? Mas a coisa não ficou por aqui. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homem. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: sai daí, disseram mais, como estrangeiro, que este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E agora é que são elas. Aqueles varões enviados de Deus, diz, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló, que estava do lado de fora, consigo na casa, e quem é que fechou a porta da casa de Ló? Os anjos. Depois que a porta foi fechada pelos anjos, nem toda Sodoma junta podia abrir. Meus irmãos, e esta igreja, qualquer outra igreja, tem presente e tem futuro se a chave estiver nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não estiver, não tem futuro. Podemos nos gravatar todos. O futuro depende da pessoa, da entidade que nós entregarmos a chave. Se calhar este tempo é o tempo de nos interrogarmos quem de facto vai dirigir a igreja. É o pastor que virá? É a direção que se vai eleger? São as organizações que vamos criar ou inventar mais? Ou Jesus Cristo? Lucas capítulo 13, verso 34 e 35. Lucas 13,
34 e 35. Jerusalém, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Os irmãos estão a ver o comportamento de Jerusalém? É nosso Senhor Jesus Cristo que está a dizer, não sou eu, nem o irmão, nem a irmã. Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Meus irmãos, estão a ver aqui, né? A lista incontável de oportunidades que Deus concedeu à cidade de Jerusalém e por extensão a todo o povo de Israel. Ainda hoje estão a lutar Isaac e Ismael. Meus irmãos, a palavra de Deus o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e a reação é que vós não quisestes. Meus irmãos, pensemos um pouco. Quantas vezes Deus nos tem enviado homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, e nós nem um olá dissemos a essas pessoas. Nem nos aproximamos de dizer como é que te chamas, de onde é que tu vens. Acaba o culto e então, a sua espera, o pastor termina, bala por aqui e troca andar. Alguns até vão aqui por baixo, que é para chegarem mais depressa. Quantas vezes isso acontece? E não acontece. Jesus Cristo está a dizer, isto é comportamento de Jerusalém, né? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, Jeremias foi preso, posto num poço, né? Mica também foi preso e colocado num poço. Jeremias, um servo do rei, de então, às escondidas, ia levar-lhe um bocado de comida, né, descido numa corda. O profeta Jeremias. Jesus não está a inventar quando diz quantas e quantas matas os profetas e apedrejas que são enviados. Meus irmãos, o primeiro mártir Estevão não foi morto pelos romanos. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, foram os judeus que o mataram. Não brinquemos com coisas sérias. Meus irmãos, se continuarmos fechados na nossa concha e ignorarmos quem nos visita, que Deus que manda, não somos nós que vamos atrás deles. Deus é que manda. De tal maneira que, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Vou chamar aqui uma menina. Onde é que está? A mãe é bonitão. É que se faz. Eu não digo o nome.
pastor inventa. Meus irmãos, há quanto tempo é que você frequenta aqui a igreja? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Quem é que sabe como é que esta menina se chama? Uma, 2 pessoas. E os irmãos querem mais. 2 pessoas sabem como é que esta menina se chama. Acham isso normal? Deixa, agora diz o nome que é para ver se o pessoal... E alguns estão dizendo, mas se calhar o pastor também não sabe. Meu nome é Amanda. Eu venho com meu filho pequeno, Benjamin, que está ali atrás, e meu marido, Felipe. Muito obrigado. A igreja das oportunidades. Termina a carta da igreja de Filadélfia desta maneira. Verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Para uma cidade que passou por muitos nomes, Filadélfia, Nova Cesareia, Flávia, Jesus Cristo disse: se permaneceres, eu vou te dar um nome que não vai precisar de ser mudado. Um nome que não vai ser preciso mudar. Meus irmãos, outra grande oportunidade que Deus está a nos dar é eu tirar este pastor e pôr cá outro. É uma grande oportunidade. Então, vamos mexer tudo que precisa ser mexido. Para termos um novo nome. Um novo nome. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?